Glória a Deus, Pai, muito obrigado porque o Senhor é maravilhoso, o Senhor é lindo. E assim, Pai, te pedimos, ministra cada dia mais na nossa vida, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Salmo 92, eu quero ler com você. Poder sentar os irmãos. O Salmo 92, salmo que fala sobre gratidão, gratidão a Deus pelo que Ele é, pelo que Ele faz, pelo que Ele realiza. E eu gostaria, nessa hora, na dedicação dízimos e ofertas, convidar você a refletir sobre ter um coração grato ao Senhor, reconhecendo sua grandiosidade, seus feitos, seu poder. E assim devemos dedicar ao Senhor dízimos e ofertas com essa atitude. E nada melhor do que a Escritura Sagrada para nos trazer a inspiração, pois ela nos dá a direção correta de como devemos nos portar. Mas ela, como eu disse, ela traz inspiração. E eu falo de uma inspiração onde, de uma situação difícil, de dor, de dificuldade, você, pela palavra, consegue sentir o frescor da presença do Senhor que traz refrigério e assim, então, entender essa gratidão que deve existir no seu coração. E a palavra de Deus diz, então, no Salmo 92, assim: bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. De manhã anunciar o teu amor e todas as noites a tua fidelidade. Sobre um instrumento de 10 cordas e sobre o saltério, ao som solene da harpa. Pois tu, ó Senhor, me alegras com os teus feitos, exulto nas obras das tuas mãos. Quão grandes são, ó Senhor, as tuas obras, quão profundos os teus pensamentos. Aí, continuando aí do verso 6 até o verso 11, diz assim: o homem insensato não sabe, os tolos não entendem, que embora os ímpios brotem como a erva e floresçam os que praticam a iniquidade, serão destruídos para sempre. No entanto, tu, ó Senhor, és exaltado para sempre. Pois certamente os teus inimigos, ó Senhor, certamente os teus inimigos perecerão. Serão dispersos todos os que praticam a iniquidade. Tu exaltaste o meu poder como o do boi selvagem. Fui ungido com óleo fresco. Os meus olhos viram cumprida a derrota dos meus inimigos, e os meus ouvidos ouviram o que aconteceu aos malfeitores que se levantaram contra mim. Agora, do verso 12 até o final, veja a ótica agora do salmista. O justo florescerá, repita, o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano, plantados na casa do Senhor, como cedro do Líbano, plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos. Repita mais uma vez, meu irmão, eu creio que você já foi impactado só na leitura, né? Versículo 14, bem forte aí, para você ouvir. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes, proclamando: o Senhor é reto, mais uma vez, proclamando: o Senhor é reto, Ele é a minha rocha, e nele não há impiedade. Então, esse salmo, o salmista aqui, ele inicia declarando que ele se alegra nos feitos do Senhor, nas obras das suas mãos. A sua alegria está em contemplar este Deus, em realizar essa contemplação de ver um Deus tão brilhante, precioso, não é? Ele
declara isso nos primeiros versículos, e depois, de repente, ele entra falando sobre os ímpios, que eles não permanecerão, eles vão morrer, ainda que, aparentemente, aí sou eu que estou falando para poder explicar melhor, ainda que os ímpios floresçam, ou seja, ainda que eles prosperem, mas eles morrerão. E aí, logo em seguida, ele declara que, no versículo 9, pois certamente os teus inimigos, ó Senhor, certamente os teus inimigos perecerão, serão dispersos todos que praticam a iniquidade. Tu exaltaste, aí ele fala, né, no verso 10, tu exaltaste o meu poder como de um boi selvagem, fui ungido com óleo fresco. Na verdade, você vai encontrar a tradução que fala, tu me deste um chifre, tu exaltaste o meu chifre, né? Parece ser muito esquisito, parece não, é bem esquisito para nós, não temos entendimento sobre esse uso de palavra, mas o salmista aqui estava dizendo, o Senhor me deu autoridade, estabeleceu a autoridade na minha vida, eu sou visto como uma pessoa forte e de autoridade, e era um uso de palavra muito utilizado, né? O símbolo do boi, que dá um destaque para a força, e não só a força de poder puxar algo, um carro, né, por exemplo, mas também a sua firmeza em pé e a sua grandiosidade. Era um uso de palavras para explicar que Deus estabeleceu a minha vida forte. Eu fui estabelecido por Deus e eu sou forte. Ele me ungiu, me capacitou. E aí, no verso 11, ele declara que ele viu o cumprimento das promessas de Deus. As pessoas que queriam mal a ele, elas não prosperaram. E qual a visão que o salmista tem aqui? Ele começa falando sobre os feitos de Deus, depois ele declara que os ímpios até florescem, eles até parecem estar se dando bem, mas eles perecem. Já Deus não, Deus, ele é exaltado para sempre. Na verdade, era para me ter começado no verso 8, né, a leitura. No entanto, tu, ó Senhor, é exaltado para sempre. Ele finaliza o verso 7 dizendo que eles são destruídos para sempre, os ímpios, são destruídos para sempre. E logo em seguida o salmista declara, mas tu és exaltado para sempre. Então ele aqui está declarando que bom mesmo é andar com Deus, é ser fiel ao Senhor e acreditar nas suas promessas. Primeiro, contemplar a sua grandiosidade. Meus queridos, nós temos uma certa dificuldade de contemplar as obras de Deus. Temos uma certa dificuldade de contemplar as obras de Deus na sua essência. E aí, tire os seus olhos de curas, milagres, abertura de porta de emprego, tire os seus olhos disso. Nós precisamos retornar nas primeiras coisas. Quando Adão nasceu, sob o sopro de Deus, o que foi que Adão contemplou, meus queridos? Creia numa coisa, ele contemplou um lugar lindo que Deus chamou de Jardim do Éden, onde havia um som de rio, de água corrente passando, havia o som dos animais e uma autoridade estabelecida sobre Adão. Tanto é que Deus trouxe todos os animais até a presença dele para que ele colocasse o nome. Era um lugar lindo, um lugar maravilhoso. Os feitos do Senhor, em primeiro lugar, foi em criar esta terra, um ambiente propício para mim e para você. Na figura de Adão, todos nós estávamos representados. E Deus criou para mim e para você. Eu aqui já disse algumas vezes, né? Nós de vez em quando encontramos pessoas que dizem, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo. Eu não gosto de maçã, né? Mas eu quero destacar para você que Deus, quando fez a maçã, Ele fez pensando em você. Ele fez pensando em você. As fábricas criadas pelos homens se esforçam bastante para fazer coisas que você vai se deliciar. Mas Deus criou e até hoje elas estão estabelecidas, coisas maravilhosas para mim e para você. Para mim e para você. Os peixes que comemos, os animais, tudo que Deus criou, a fauna, a flora, tudo isso foi criado para o homem se deliciar.
e o homem deve festejar ao Senhor quando contempla tudo isso. O grande problema é que depois veio as selvas de pedra, chamado casas, prédios, e essa estrutura de trabalho que nos sufoca às vezes, no bom sentido, vamos dizer assim, e que dificilmente alguém para pensar que o salmista, quando ele está aqui falando, né, o início da sua palavra, bom é render graças ao Senhor, bom é cantar louvores ao seu nome, ao Altíssimo. Vem cá, mas o que tem de tão precioso para dizer isso? Aí ele continua, de manhã anuncia o teu amor e todas as noites a tua fidelidade. Mas fidelidade do quê? Né? Sobre o instrumento de 10 cordas, aí ele termina falando que a harpa, né? Pois tu, ó Senhor, me alegras com os teus feitos. Que feitos são esses? Que feitos são esses, né? Aí ele segue, os teus feitos, exulto nas obras das tuas mãos. O salmista está falando da terra que foi criada, meus queridos. Ele está falando das obras das mãos do Senhor. E veja, primeiro não foi criado o homem, primeiro ele criou tudo e colocou o homem só no final. O homem é considerado a coroa da criação, porque a terra foi criada para receber o homem e a sua existência. Então nós precisamos celebrar ao Senhor por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele fez. E aí ele finaliza o Salmo, declarando, verso 12, né, depois de ter declarado sobre as obras de Deus, sobre essa grandiosidade do Senhor, que Ele exulta, que Ele exalta, que Ele exulta ao Senhor por todas elas, Ele declara que não dá futuro nenhum pecado, o homem ímpio não tem futuro nenhum. Mas finalmente, o salmista, irmãos, quando eu leio esse salmo sem parar, a impressão que eu tenho é que o salmista está enchendo os pulmões de ar para declarar o que diz o verso 12. Onde ele agora exalta quem anda com Deus, quem tem aliança com Deus. Quem anda com Deus terá o que Deus tem, que é permanecer. Que é permanecer. E ele diz, vamos reler aí para encerrar. Verso 12. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes, proclamando, o Senhor é reto, Ele é a minha rocha, e nele não há impiedade. Em outras palavras, o salmista está dizendo, Deus é maravilhoso, é grandioso, tudo que Ele fez é lindo, quem não anda com Deus, quem é ímpio, não vai permanecer, vai até desfrutar de algumas coisas, mas não permanecerá. Mas quem anda com Deus, sim, quem anda com o Senhor, terá a estrutura de uma palmeira, terá a longevidade de um cedro do Líbano. E aí, é claro, eu estou falando isso, já explicando, e ficará velho, mas ainda velho, dará fruto. Então eu quero convidar você a vir à frente, dedicando dízimos e ofertas, com esse coração, um coração grato a Deus, um coração cheio de vigor. Meu irmão, se você entrou aqui hoje dizendo, será que eu termino essa pandemia? Você que está nos assistindo, será que até o final dessa pandemia? Nós temos ouvido já que só em 2022 as coisas voltarão ao normal, final de 2021, só no final do ano que vem. Temos ouvido essas coisas todas, mas eu quero declarar que as palavras aqui são ditas, que o justo florescerá, que o justo será como a palmeira, como o cedro do Líbano, tem características dos dois. O justo, quando o texto diz a palmeira, você vai olhar para uma palmeira, ela pode passar por um furacão, ela se inclina, ela se dobra com o furacão, mas quando o furacão passa, ela volta para o lugar. É o que o salmista está dizendo. O ímpio não permanece, mas quem anda com Deus fica com estrutura. E eu acredito que você tem visto isso. E eu quero convidar você a dar um chute aí, nessa história de morte, nessa história de
problemas diversos, de desilusão, e se abraçar com Deus. E quero deixar claro que é verdade, crente também morre, mas vai para a glória, ele permanece para sempre, querido. Permanece para sempre. É choro para mim e para você, ou talvez nós nem vamos chorar, porque pode ser eu ou você um dia desse. Mas uma coisa eu digo, enquanto aqui muita gente estiver chorando, no céu, quem estiver lá está melhor do que todos os que estão na terra, porque está vendo o Senhor como o sol, o Senhor. E eu quero destacar, essa é a nossa esperança, não temos outra esperança, porque essa é a única e satisfatória. O nosso Deus é tudo em todos, para todos e para sempre. E eu quero convidar você, vem à frente, meu irmão, dizendo, olha, eu vou prosperar muito mais nesse período, Deus vai abrir portas extraordinárias. Assim como Ele criou tudo aí para me abençoar, Ele continua fazendo. Ele continua fazendo. E você deve celebrar o Senhor sendo fiel nos dízimos e ofertas. Meu Pai, em nome de Jesus, nós queremos te pedir misericórdia sobre nós. Tira de nós toda falta de lucidez, toda situação que está se formando, Senhor, baseado em tantos acontecimentos. Nós agora oramos declarando, Senhor, fora do nosso coração, lançando fora tudo e declarando, Senhor, que o nosso coração está aberto e agora recebendo a Tua palavra. E mediante a Tua palavra declaramos que seremos levantados como palmeiras, como o cedro do Líbano, como aquele que está na presença de Deus e permanece para sempre. E não pereceremos, mas habitaremos para sempre com o Senhor. E assim, Pai, nos apossamos de toda a fortaleza de Deus, toda a força do Teu poder, toda a resistência que o Senhor mesmo traz sobre nós, para que possamos permanecer. Estamos firmados na rocha, e o Senhor Deus é que sustenta as nossas vidas. Temos certeza, Pai, que vamos chegar ao outro lado, que vamos, Pai, avante e prosseguindo confiantes em Ti, e para sempre permaneceremos conforme o Senhor, e um dia estaremos com o Senhor para sempre nos céus. Em nome de Jesus, amém e amém. Dê um forte aplauso ao Senhor e por tudo isso, pela sua palavra.